A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de estudo bíblico em Mateus, capítulo 12. Leremos hoje, vamos estudar, dos versículos de 33 a 37. Sobre esse estudo de hoje, fala acerca das árvores e seus frutos, Os líderes religiosos eram claramente um exemplo da árvore ruim mencionada no Sermão do Monte, Líderes religiosos, aqueles que só pregam a religiosidade, não conhecem verdadeiramente a Deus, Eles conhecem a religião, conhecem as práticas, mas no coração deles, na forma do agir, de viver, não é uma pessoa que verdadeiramente está em comunhão com Cristo, com Deus. Então, os líderes religiosos eram um exemplo da árvore ruim mencionada no Sermão do Monte, no Mateus 7, versículos de 15 a 20. Jesus chamou-os abertamente de maus, pois as obras más deles revelaram seu coração mau. Então, se aquilo que eles estavam fazendo era mal, quer dizer que o coração deles também era o quê? Mal. O alerta contido nessas palavras, embora direcionado aos fariseus, serve também como aviso para todos que usam suas palavras sem pensar nas consequências eternas ou temporais. Então vamos lá, irmãos. Mateus, capítulo 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, Então, se uma árvore é boa, logo o fruto dessa árvore será o quê? Um bom fruto. E se a árvore é ruim, é má, o seu fruto será mau também. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. Em Mateus 7, 20, que é parte do Sermão do Monte, diz: portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, como você olha, Você olha para um falso profeta, Tá falando dessa época, que pregava de um jeito que você, essa pessoa tá falando da parte de Deus, será que tá? E as pessoas tinham dúvida, para saber se a pessoa vinha ou não realmente da parte de Deus. E como você descobre isso? Vendo as ações dessa pessoa, Então, é vendo o fruto que você conhece que a árvore é boa ou ruim. Então, às vezes, a gente está olhando uma pessoa, um ser humano, uma pessoa assim, que você vê que ela tem uma eloquência, ela fala bonito, ela fala a palavra de Deus, tem um conhecimento que você acha, você acha que essa pessoa realmente está vindo da parte de Deus e está falando da mensagem de Deus, quando, na verdade, essa pessoa só conhece a letra, Quando eu falo a letra, gravou versículos, gravou o que está escrito na letra, mas não tem verdadeiramente aquelas palavras contidas o quê? Em seu coração. Então, é através das atitudes que a gente vê dessa pessoa, que a gente descobre se verdadeiramente essa pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa que vem da parte de Deus, Aqui no caso está falando dos fariseus, dos falsos profetas, Das pessoas que dizem que fazem parte da religião, mas só praticam a religião, mas não têm uma comunhão com Deus. São falsos profetas, entende? É como se eu pegasse um livro e decorasse aquele livro do começo ao fim. Mas se você quisesse que eu explicasse o conteúdo daquele livro, eu não saberia te dizer. Por quê? Porque eu só decorei. E não adianta só decorar, você tem que entender aquilo que você está lendo. E como você vai entender propriamente dito a Bíblia, a palavra de Deus? É pedindo discernimento e sabedoria para Deus. E para isso você precisa ter uma comunhão com Deus, buscar verdadeiramente a Deus, entende? Então eu posso decorar um livro do começo ao fim,
mas sem conseguir compreender o que aquele livro está sendo dito. Então, uma pessoa que você vê, nossa, essa pessoa fala os versículos todos da Bíblia, essa pessoa conhece a palavra. Irmãos, tem um versículo que eu vou procurar aqui para vocês, que fala que tem... é em Mateus, acho que capítulo 4, que quando Satanás começa a tentar a Jesus, ele cita passagens das Escrituras Sagradas. Quer dizer, ele cita o quê? Textos que estão contidos nas Escrituras Sagradas, que é no Antigo Testamento. Então, até o mal conhece a palavra de Deus, decora a palavra de Deus, entende? Então, muitas pessoas, não estou falando que devemos julgar, né? Nós não devemos julgar a ninguém, né? Mas se a gente quiser discernir de quem está vindo realmente da parte de Deus e quem não está, quem está se utilizando da palavra de Deus de forma imprópria, como a gente vai saber? É vendo se aquela pessoa tem uma vida de conduta que vai de acordo com o que ela prega, com o que ela diz, entende? Essa pessoa diz que a gente tem que amar uns aos outros e ajudar os irmãos, e quando vem um irmão necessitado, essa pessoa é a primeira a virar as costas. Esse é um pequeno exemplo, mas pode ter vários outros exemplos. A pessoa fala que a gente não pode ter dissensão dentro da igreja, brigas, mas você vê que essa pessoa é a primeira a criar fofocas, a atiçar, a tentar criar algum tipo de briga dentro da igreja. Então, é assim, através das ações, através dos frutos, do que essa pessoa produz, que a gente vai saber se é verdadeiro o evangelho, o evangelho que ela diz que vive, entende? Então, é através das ações dessas pessoas. Então, essa é a forma de a gente abrir a nossa mente, clarear os nossos olhos, assim, a gente precisa pedir a Deus que Deus abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos compreender as coisas sagradas, as coisas espirituais. Mas também nós devemos ter esse cuidado de enxergar no outro aquilo que ele diz, se aquilo que ele diz condiz com o que ele faz, certo? Agora vamos, versículo 34. Raça de víboras. Jesus falando, né? Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Então, como é que aqueles homens, né, que eles fingiam ter uma parte na religião, serem homens de Deus, mas não eram, na verdade, né? Eles só eram religiosos, eles não eram o quê? De Deus verdadeiramente, né? Não tinha uma comunhão com Deus. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Quer dizer, eles eram maus, como eles poderiam dizer coisas boas, né? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, a nossa boca só fala aquilo que o quê? Que o nosso coração está cheio. Em Mateus 3:7, fariseus e saduceus vão até João Batista para serem batizados por eles, mas João Batista, os chama de ninhada de cobras e que eles não escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar, né? Então, aqueles homens que viam, né, as multidões, as pessoas indo procurar João Batista querendo ser batizados por ele, essas pessoas foram lá também, né, os saduceus, os fariseus, foram lá para serem batizados pelo João Batista, mas eles não estavam arrependidos verdadeiramente, lembra? O que João Batista pregava? O arrependimento e que eles fossem o quê? Batizados, né? Então, eles não se arrependeram verdadeiramente, eles só foram lá como posso dizer, as pessoas estavam indo, eles foram lá também, entende? Só que João Batista chamou eles de ninhada de cobras e falou que eles não escapariam do quê? Do terrível castigo que Deus ia mandar. E Mateus 23:33 fala também sobre o castigo dos hipócritas. Diz assim:
cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Também é semelhante essa passagem em Lucas 3:7 e em Mateus 15:18 diz assim: mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, né? Falando sobre, se eu não me engano, a gente vai estudar mais para frente, mas essa passagem, se eu não me engano, é acerca dos alimentos, o que era impuro, o que era puro, né? Que no Antigo Testamento tinha leis a respeito dos alimentos, tinha alimentos que eram considerados impuros para os israelitas comerem, né? Só que aqui Jesus estava dizendo o quê? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Então, a pessoa não era a comida que você vai comer que vai tornar você impura, mas aquilo que o seu coração está cheio, aquilo que você tem na sua mente, você continua projetando, sabendo que aquilo não é bom, que não é agradável, que não é um pensamento que um filho, uma filha de Deus deve ter, mas você o quê? Continua tendo esse pensamento, né? Não é fácil, né? Nós, como seres humanos, nada é fácil pra gente, mas com Deus é possível. Então, aí o quê? Aquela maldade, aquele desejo de vingança, aquele coração duro, né? E isso que torna a pessoa impura, né? Aí, raça de víboras, como podeis vós, estou lendo o versículo 34 novamente. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, né? Então, como vocês vão dizer boas coisas se vocês são maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Versículo 35. Aqui falando no 34, a gente pode pensar em uma pessoa que... Eu vou dar esse exemplo, mas eu não estou julgando as pessoas que têm essa conduta. Mas imagina uma pessoa que vive cercada, foi criada numa educação em que essa pessoa escutava muitas palavras vulgares, né, palavreados, né, palavrão, e aí essa pessoa constantemente cresceu nesse ambiente, né? Então ela tem esse costume, essa cultura de falar muitos palavrões. Então essa pessoa, quando abria a boca para conversar, mesmo qualquer tipo de assunto, essa pessoa vai tirar o quê? Muitos palavrões. É um exemplo bobo, mas o que eu quero dizer é para ilustrar o nosso pensamento, entende? Mas eu não estou falando que o que torna a pessoa mal é o palavreado, mas sim os desejos maus do coração. O desejo de vingança, o desejo de fazer mal ao outro, o sentimento de emboscada, cobiçar aquilo que é do outro, ter inveja, atiçar qualquer tipo de situação que vai afetar a comunhão da vida dessa pessoa com outras pessoas, entende? É essa a maldade do coração, os desejos maus, né? Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más, né? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, aquele que tem um coração bondoso, um amor ao próximo muito grande, e um amor sincero pelas pessoas, pelos amigos, pelos irmãos em Cristo, né? Essa pessoa vai tirar o quê? Bondade desse coração, vai falar coisas boas, vai praticar coisas boas, né? Vai tentar ajudar o próximo sempre que possível. Então, aquela pessoa que está produzindo frutos bons, né? Misericordiosos, é porque o coração dela está cheio de bondade, está cheio de desejos e pensamentos bons. Mas aquela pessoa que tem amargura, ódio, rancor, todo tipo de maldade, todos os desejos ruins, que fica deixando esses pensamentos perdurar na sua mente, né? Que fica pensando e elaborando planos para
praticar essa maldade, mesmo que tentando esconder ou de forma escondida, né? Essa pessoa vai tirar o quê desse coração e falar nessa boca? A maldade, né? Só coisas ruins, coisas negativas, né? Versículo 36. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, todo tipo de palavra ociosa, todo tipo de palavra ruim, tudo que a gente disser, né? Se a gente acusar alguém, falar mal de alguém, insultar alguém, todo tipo de palavra que não é boa, que não traz proveito, entende? A gente vai responder, né? A gente vai prestar contas no dia do juízo, né? No dia do nosso julgamento diante de Deus. Então, todo tipo de palavra que a gente proferir, né, contra nossos irmãos, contra as pessoas, toda a maldade que a gente deixa sair do nosso coração, a gente não tem que ter maldade no nosso coração, a gente deixar essa maldade subir e sair da nossa boca, a gente falar, né, a gente fazer algum mal para qualquer tipo de pessoa, a gente vai prestar conta de cada uma dessas palavras, de cada coisa e ação que a gente fizer, a gente vai prestar contas. Versículo 37, para encerrarmos. Porque por tuas palavras serás justificado. Quer dizer, então, pelas palavras que a gente proferir aqui na terra, nós vamos ser o quê? Justificados. Então, pensem vamos pensar aqui num tribunal, certo? A gente tem aquela cena que a gente vê em filmes, né? Fale a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, e qualquer palavra que você disser poderá e será usada contra você no tribunal. Vocês já viram filmes que tem essas falas mais ou menos assim? Então será assim, pense no tribunal. Tudo que você falar durante o tribunal, durante a investigação, aquelas palavras que você disser vai ser usadas como provas, sendo a favor ou contra você, certo? Se você cometeu um crime, estou dando um exemplo aqui, cometeu um crime e em algum momento da investigação você confessou, na hora do tribunal, do julgamento, vão mostrar, olha, teve esse momento que ele fez essa confissão. Mas aí também, toda palavra que você disse também pode ser usada a seu favor. Ah, não, ele não disse isso, ele não fez isso, ele não fez aquilo. Então, aqui diz, porque por tuas palavras será justificado, né? Quer dizer, justificado quer dizer o quê? As suas ações foram boas, então você vai ter um julgamento favorável. E quem é o nosso juiz? Quem é o nosso advogado? Jesus, né? Então, pelas nossas palavras, enquanto a gente estiver aqui na terra, essas palavras podem ser para nossa justificação. E por tuas palavras serás condenado. Então, também serve como o quê? Como condenação. Cabe a nós cuidarmos do nosso coração, da nossa mente, do que é nosso falar, né? Daquilo que a gente prega e como a gente age, né? Porque a gente não pode simplesmente falar bonito, falar palavras religiosas, né? Que aqui fala dos religiosos, aqueles que só praticam a escrita, mas não tem uma comunhão verdadeira com Deus, não tem uma comunhão verdadeira com os irmãos, está tendo uma comunhão falsa, né? Um amor que diz ter pelos irmãos, mas não tem, né? Então, essas palavras que a gente tem servem tanto para sermos justificados, salvos, ou condenados. Então, a gente tem que ter não podemos ser hipócritas, nós devemos ter uma conduta digna como filhos de Deus, né? Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente faz, certo? Tem um versículo que diz, que eu não lembro exatamente onde, o sim é sim, o não
é não. O que vai além é do maligno, né? E é isso, amados. Espero que vocês tenham gostado do estudo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue nos capacitando e nos aumentando o conhecimento na palavra de Deus. Irmãos, eu estive pensando há pouco tempo em mudar o formato dos vídeos de estudo. Eu não sei o que vocês acham, né? Mas depois comentem aqui se vocês querem que eu mude o formato. Que eu falo bastante e eu não sei se só em áudio dá para elucidar. Porque eu comecei a pensar se talvez me gravasse, né? E tentasse na edição aqui colocar os versículos assim no vídeo para tornar um pouco mais fácil, não sei, o estudo. Eu gostaria da opinião de vocês. Deixem aí no comentário, tá bom? Deus abençoe a todos. Abraço.